Nós podemos comprovar essa teoria da seguinte forma. Colocando água em um copo de formato cilíndrico, uma forma muito prática e rápida de você ter noção que uma elipse obtida através de um cilindro e um plano inclinado secante ao mesmo tempo. Nesse vídeo nós vamos debater sobre um assunto muito discutido na academia e muito discutido entre os matemáticos. Poucos vão conhecer esse assunto por causa desse vídeo, mas vamos partir de um pressuposto. Do que estamos falando? Eu vou partir do pressuposto que homens se reuniram no grupo de WhatsApp para debater sobre como vamos discutir e como vamos relacionar o assunto da elipse numa videoaula. Em geral, é bom partir desse pressuposto porque você consegue identificar o que tem de material e vai conseguir construir as coisas em cima. Hoje em dia existem vários tipos de canal de videoaula explicando e trazendo essa perspectiva. Mas o que eu pretendo fazer aqui não é substituir, mas sim trazer uma nova coisa que possa servir tanto para a sala quanto para o pessoal que não conhece. Vamos começar pela definição feita pelo JP. Oi, o meu nome é João e eu vou estar falando um pouquinho sobre a origem da elipse. Bom, basicamente a elipse, assim como a parábola e a hipérbole, é conhecida como seção cônica, desde a antiguidade, obtida pela intersecção de um cone com um plano que não passa pelo vértice. Essas curvas já eram estudadas por outros matemáticos, como Menaechmo e Euclides. Porém, foi apenas com Apolônio, com suas seções cônicas, obra composta de 8 livros, que as apresentou com a visão geométrica que se tem hoje. Antes de Apolônio, cada curva era obtida como seções de um tipo diferente de circular reto, dependendo se o ângulo do vértice da seção fosse agudo, reto ou obtuso. Ele mostrou que é possível determinar as inclinações do plano na seção em que esse cone não precisava ser reto, podendo também ser oblíquo, pois independente do tipo, as propriedades são as mesmas. Nessa época, as cônicas foram estudadas apenas com interesse matemático, sem pretensões de aplicações práticas, nem nada. Somente no século XVII, Galileu descobriu que o lançamento de um projétil tem uma trajetória parabólica, e Kepler, ao estudar a órbita dos planetas, percebeu que a órbita de Marte era elíptica, contrariando a teoria de Copérnico. Ele estendeu essa lei a todos os planetas do sistema solar, ficando conhecida como a primeira lei de Kepler. A elipse também pode ser obtida através de um cilindro e um plano inclinado secante ao mesmo tempo. Dentro dos elementos da elipse, nós temos os focos. Os focos são o centro da elipse e são o que dão a ela esse formato ovalado, pois a distância de F1 até qualquer ponto na borda da elipse até F2 vai ser sempre igual a 2A. É uma relação constante. Os vértices são as bordas da elipse, sendo A1 e A2 as bordas horizontais e B1 e B2 as bordas verticais. São elas que definem os eixos. Os eixos são as distâncias entre os vértices da elipse, sendo que a distância entre A1 e A2 é o eixo maior, ou horizontal, que é medido por 2A, sendo que a distância de A1 até o centro é a distância A, e a distância do centro até A2 também é A, por isso o valor final sendo 2A. O mesmo princípio se aplica ao vertical, ou eixo menor, onde a distância de B1 até o centro é B, e do centro até B2 é B, sendo que a distância final entre B1 e B2 é 2B. Também temos a distância focal, que é a distância entre os dois focos da elipse, medida por 2C, sendo que a distância de F1 até o centro é C e do centro de F2 também é C, seguindo o mesmo princípio dos eixos. Agora, uma propriedade da elipse é a excentricidade. Ela é uma razão entre C e A. E ela sempre vai ser um número maior do que 0 e menor do que 1, e nunca um número negativo. Outra propriedade é a relação pitagórica. Como ela funciona? Nós sabemos que a distância de F1 até qualquer ponto na borda da elipse até F2 vai ser sempre igual a 2A. Agora, se tomar o B1 como ponto principal e fizermos uma reta de B1 até F1 e de B1 até F2, dividido exatamente no meio, sabemos que aqui vai ser A e aqui vai ser A também. Nessa parte, formamos um triângulo retângulo, onde A é a hipotenusa
B é um cateto e C é outro cateto, podendo ser aplicada a fórmula de Pitágoras, onde A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora resumindo, a elipse é formada pelos focos, que definem esse formato ovalado, entre os vértices, que são A1 e A2, os vértices horizontais, e B1 e B2 verticais. Eles definem os eixos. O eixo A1-A2 é o eixo maior, definido por 2A, e o eixo B1-B2 é o eixo menor, definido por 2B. A distância focal é a distância entre os dois focos, definida por 2C, e as propriedades são a excentricidade, que é a razão entre C e A, sendo o número maior do que 0 e menor do que 1, e a pitagórica, onde, traçando uma reta de F1 até B1, sabendo que é A, temos a hipotenusa A, o cateto B e o cateto C. Certo? Simples, não?